Muito obrigado pela sua presença, doutor Aristides, e que aqui vai compartilhar conosco quais ações o Ministério da Saúde planeja para melhorar a prevenção, detecção e referenciamento de casos de câncer, né, durante esta atual gestão. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pelo convite, Mark. Importante estar aqui, um debate muito rico, falas muito certeiras, né? Muito provocativas e muito certeiras. Obrigado. E nos ajuda, né, nesse momento que nós estamos agora. Eu tinha preparado uma apresentação, mas eu vou abandonar a minha apresentação, tá bom? Para me contribuir melhor no debate, eu vou fazer uma fala mais livre, tá? E eu queria começar a minha fala dizendo que nós estamos no momento, foi falado até por algum colega, queria também saudar o pessoal do YouTube que está nos assistindo. A gente está no momento agora, em uma conjuntura política que eu acho que é importante ser situada, né? A gente passou por um momento desde 2016, desde que a gente teve um golpe parlamentar aqui no país, com o impeachment da presidenta Dilma. Desde então, o Sistema Único de Saúde está sob ataque, né? Desfinanciamento, deslegitimação e questionamento dos seus princípios, e com modelos e propostas que distorcem, destoam da proposta original do Sistema Único de Saúde, muitas delas privatistas, e enfraquecendo o nosso sistema, que é referência mundial, tá? Nessa perspectiva, houve um desfinanciamento importante do SUS e houve uma despriorização de várias pautas que são centrais no nosso país. Houve uma desorganização de várias políticas e uma despriorização, por outro lado. Com o tema do câncer, o tema da oncologia, é notória o quanto a gente passou vários anos com uma ausência de ênfase, uma ausência de prioridade, que a gente percebe como médico, percebe como gestor público, né, de saúde, e como cidadão também. Então, é importante que a gente situe esse debate que está fazendo hoje, colocando o contexto que a gente está, tá? Um outro contexto que a gente vive, que é a característica do nosso país e a característica do nosso Sistema Único de Saúde, é um modelo interfederativo muito complexo, que a gente tem um papel do Ministério da Saúde, do governo federal, mas a gente também tem o papel e o protagonismo das secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde. Então, como o colega Mark falou, e eu parafraseio ele, problemas complexos exigem soluções igualmente complexas, né? Com certeza, Mark, a gente não vai ter nenhuma bala de prata, tá? Posto isso, né, o lema desse governo está aqui atrás de mim, é união e reconstrução. Então, a gente entende que nós temos que reconstruir o Sistema Único de Saúde, que foi intensamente massacrado e atacado ao longo dos últimos anos. Posto isso, colegas, queria falar que o tema da oncologia, o tema do câncer, é prioridade absoluta desse governo, como também foi falado, porque isso é uma questão que está publicizada, né? E ela não é uma questão retórica. O câncer é, de fato, uma prioridade desse governo, né? Pela urgência que nós temos e pelo contexto que nós estamos, numa transição epidemiológica, demográfica intensa, né? O câncer aumentando na sua incidência, na sua prevalência, com a taxa de mortalidade alta, e a gente não tem enfrentado com a necessária envergadura esse problema que é tão complexo, tá? Então, a gente assume esse governo, né, agora em janeiro
de 2023, colocando de saída o câncer como uma grande prioridade, tá? Para dar materialidade a isso, inicialmente foi criada, né, e está sendo organizada, né, a Coordenação Geral de Cuidado de Atenção ao Câncer, que é uma estratégia do ponto de vista de gestão para que a gente consiga organizar a condução da política, a formulação, a condução, a operacionalização da política, que envolve norma, envolve protocolo, envolve fluxo, envolve financiamento, envolve diálogo com a sociedade, diálogo com as secretarias estaduais e municipais, com o CONAS, com o CONASEMES, com a sociedade civil, com as especialidades. Então, é importante esse primeiro passo que nós estamos dando, que visa dar uma resposta do ponto de vista de organização interna, de gestão, para um tema tão complexo. Então, a Coordenação Geral de Atenção ao Câncer visa enfrentar o problema com uma melhor metodologia, com um melhor formato aqui interno do Ministério da Saúde, né? Nessa perspectiva, nós temos vários desafios, né? O diagnóstico inicial, que vai ser aprofundado, melhorado, agora, num curto espaço de tempo, é que nós temos um problema que com algumas exceções, o tema do cuidado em oncologia, o cuidado ao câncer, ainda é um tema que está longe de ser resolvido nas localidades. A realidade mostra que os pacientes têm um diagnóstico tardio, né? Um estadiamento tardio e um tratamento tardio. Então, a realidade é que vários lugares, inclusive vários centros que são referência em tecnologia, em serviços, em quantidade de especialistas, como São Paulo, a gente está flagrando pacientes recebendo diagnóstico de câncer, já em estágio com pouquíssima capacidade, pouquíssima possibilidade de tratamento nas emergências, nas portas de urgência e emergência. Então, essa percepção nos mostra que a questão da tecnologia, do medicamento, do tratamento, dos serviços, da existência do profissional médico, da equipe multiprofissional, ela é fundamental, mas existe o recurso, né? O investimento, ele é um dos pilares, mas a existência de investimento, de recurso, a existência de serviços, de grandes centros, ele não dá conta do problema sozinho, como a gente pôde observar, inclusive na fala de vários e vários colegas. É importante que a gente também consiga, junto com os colegas nos estados e municípios, e aqui no Ministério da Saúde, com um papel de protagonismo, tanto na formulação da política, quanto no financiamento também, na indução da política, a gente precisa pensar e valorizar e voltar a discutir, outro tema que também foi perdido ao longo dos anos, uma organização do sistema, uma inteligência sanitária para dar conta de um problema complexo como esse, tá? Como médico de família, né, eu já tive algumas experiências no meu cotidiano que são emblemáticas do que eu estou falando, né? Eu já fui médico de família aqui, por exemplo, no GDF, e eu estava atendendo uma senhora que estava com uma alta suspeição de câncer endometrial. E eu levei meses para conseguir realizar uma ultrassonografia para ver a espessura do endométrio, e eu saí do GDF, voltei para Recife por problemas pessoais, eu não vi a realização da estereoscopia nessa senhora, na perspectiva de estadiar, fechar diagnóstico, etc. Então, assim, a forma como a rede se organiza, a forma como os protocolos estão
a existência ou não de protocolos, a forma como a rede se organiza, a forma como os profissionais e as equipes se portam frente a uma suspeição de câncer, a relação da atenção básica com a atenção especializada, o modelo de regulação, o sistema de informação, a metodologia de trabalho, o modelo de atenção, que é o que eu estou chamando de uma racionalidade sanitária, que eu posso dividir no modelo de atenção, na organização da rede de atenção, na gestão do cuidado, né? E numa racionalidade de gestão que, de fato, consiga ter uma inteligência para utilizar os recursos necessários que já estão à mão para dar conta de um problema complexo, a gente também precisa colocar em pauta, juntamente com o financiamento, juntamente com lidar com os vazios assistenciais, né, que existem, né, juntamente com a questão da disponibilização, da incorporação tecnológica, juntamente com a melhor formação dos profissionais, seja da atenção primária, para detecção precoce e diagnóstico, seja nos outros níveis de atenção. Isso tudo também no contexto de vontade política, né, e tomada de decisão para enfrentamento, a partir dessa racionalidade sanitária a qual eu me referi, enfrentamento do problema de forma séria, né? Isso envolve planejamento e envolve recurso também, né? Por que eu estou falando isso? Eu vou pegar como exemplo a cidade do Recife, que é a minha origem, é até onde eu estava até outro dia, como secretário executivo de regulação média e alta complexidade. A gente vê uma capital com 1.600.000 habitantes, né, que tem um Hospital do Câncer, que tem CACOM, tem um NACOM, né, não por gestão municipal, mas temos no território da cidade, né, nós temos uma cobertura de atenção primária relativamente boa para uma capital, 60% de cobertura, e a gente tem ainda temos, né, mas está em processo de organização, uma desorganização da rede para dar conta dos pacientes com suspeição ou diagnóstico de câncer, né? E por decisão nossa lá, né, dos níveis de gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Recife, né, proposta pela área técnica, pauta assumida pela Secretaria de Saúde e pelo prefeito, houve uma decisão da gente mudar o escopo de um planejamento de uma policlínica que ia ser construída e direcionar para que a policlínica fosse destinada à coordenação, ser uma referência para além do cuidado ao paciente com câncer, né? Com metodologia de trabalho diferente, com cuidado paliativo, com especialidades médicas e oncológicas, com exames diagnósticos à mão, com um modelo de acolhimento, com a regulação diferente, com um fluxo diferente, com um protocolo pactuado com o Estado, com protocolo de acesso a esse serviço, etc. Para que a gente conseguisse mudar o rumo da política pública nessa capital, né? Então, voltando para esse quadrilátero que eu falei, né? Que é vontade política, investimento, racionalidade sanitária e racionalidade em gestão, né? Que envolve as tomadas de decisões, os planejamentos, as organizações internas, mas aliado a investimento, aliado à decisão política e aliado a uma racionalidade sanitária que envolve o modelo de atenção, envolve organização da rede de atenção, fluxos, protocolos, formação e integração entre os diversos níveis de atenção. Em relação ao que o Ministério está apontando como prioridade, já encaminhando para o final da minha fala, acho que Mark voltou a aparecer para mim, porque ele já vai me dar o tempo para eu parar de falar, eu acho. Não pode concluir, por favor, Tá. fique à vontade. Primeiro, com a questão da coordenação, né, geral de atenção ao câncer, a gente prevê uma reformulação, né, no sentido mais de uma nova forma de lidar com a política. A política, a gente entende que, salvo algum outro ajuste necessário, é uma política bem desenhada, né, que a gente tem que conseguir
de forma interfederativa, né, e com recursos, né, e com a maior aporte de recursos e de custeio, de remuneração, equipamentos e também vazios assistenciais a serem supridos, a gente precisa operacionalizar a política, que é um esforço tripartite, né? E também de toda a sociedade. Isso envolve detecção precoce, envolve prevenção, promoção da saúde, envolve diagnóstico, envolve tratamento. Tá? E são prioridades, né? Nessa perspectiva, a gente tem uma discussão que já foi iniciada, na verdade, retomada, né, que estava meio patinando no final da gestão passada, que é normatizar o programa de registro do câncer e do câncer de base populacional, que foi tratado aqui por algum colega, que é também uma questão que nós consideramos que é central para o debate da política para a PNPCC. Tá? Uma outra questão que foi colocada também, que nós entendemos como central, sobretudo para a elaboração e desenho da política pública, para o monitoramento, a avaliação da política pública, para que a gente possa tomar melhores decisões, mas também para a gestão do cuidado na ponta, é o tema dos sistemas de informação, em geral, né? E aí, na verdade, o guarda-chuva da transição digital, né? Acho que foi o doutor Sérgio Serrano, do Hospital do Amor, que queria também parabenizar a sua fala, achei muito certeira. Ele coloca a questão do telesaúde, né? Isso é uma prioridade para o Ministério da Saúde. A criação da Secretaria de Saúde Digital demonstra e materializa essa centralidade. A gente trouxe o Departamento de Monitoramento e Avaliação, o DEMAS, para dentro dessa secretaria, para que a gente consiga fazer um diálogo necessário e mais robusto entre o sistema de informação e o monitoramento e avaliação, né, a partir do monitoramento de indicadores, das informações estratégicas, né, e também uma perspectiva de rever como esses sistemas funcionam. Estava em debate agora sobre a RNDS, antes de vir para cá, tá? E a gente entende que já houve um esforço que foi iniciado em 2011, 2012, foi a criação do ESUS-AB, né, o ESUS-APS hoje, que é um prontuário eletrônico da atenção básica e que ele tem uma perspectiva de conectar com outros sistemas de informação, alimentando um grande banco, um grande repositório, que a gente consiga ter a informação integrada, que essa é uma das bases da existência, da essência da RNDS. Né? Então, o debate de um prontuário eletrônico para atenção especializada está na nossa agenda, o debate da revisão do escopo e do formato do nosso sistema de regulação, o SIGEG, também está na nossa agenda, e já eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que é fundamental. Né? A questão do telesaúde, também de forma muito central, no diálogo que a SAE já abriu com a Saúde Digital, com a Secretaria Anistia Haddad, e também com a SAPS, Atenção Primária, com o secretário Nésio. A gente tem reunião semanal com essa secretaria, a SAPS, para discutir os temas afins da atenção especializada e da atenção primária, né, que são áreas que se conectam e têm que estar muito bem integradas, seja pela construção e elaboração da política, seja pelos dispositivos concretos de integração na ponta, né, matriciamento, prontuário eletrônico integrado, sistema de regulação, protocolos e fluxos. Né? Sobre a questão do sistema de regulação, por exemplo, só para abrir um parênteses aqui, como é que você consegue, falando de novo na minha realidade de Recife, ter lá enormes filas e pacientes nas filas do sistema de regulação, que é o SIGEG, né? Então, tem um paciente lá que está esperando uma colonoscopia, porque alguém pediu para rastreio, né? Rastreio não, check-up, e um outro paciente está lá também esperando porque está com autossuspeição de câncer. Como é que eu consigo pegar um banco de dados desse e ter uma priorização do paciente que está lá
Como é que eu diferencio esse paciente? Porque a gente não tem um sistema, por exemplo, que consiga você ter inteligência artificial para fazer isso, machine learning, com protocolos embutidos no sistema, busca ativa de pacientes. Porque a gente não tem, por exemplo, associado à racionalidade da regulação e da assistência, atrelado uma discussão de navegação, do cuidado. Porque a gente não estabelece uma gestão dos pacientes crônicos por base territorial, classificando o risco, priorizando esforços e não desperdiçando com pacientes que vivem no posto de saúde, por exemplo, da atenção primária, porque lá se direcionam e a gente perde de vista aquele que não consegue acesso, está perdendo o sistema de informação ou tem uma dificuldade de acesso, limitação física, idade, etc. A gente tem as ferramentas na mão, mas, como eu falei, a racionalidade sanitária ela ainda precisa ser melhor desenhada, melhor divulgada e melhor implementada. Não tem tanta invenção nesse sentido. A inovação vai ser a gente conseguir implementar. Para terminar minha fala, de verdade, eu sou conhecido por falar isso várias vezes para terminar minha fala, e aí eu não termino. Mas eu prometo que dentro dos próximos 3 minutos eu termino, né? A gente também está com uma iniciativa que ela vem lá de Pernambuco, em parceria com a OPAS, o Estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Saúde do Recife, em parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o projeto Útero à Vida, que está em fase de testagem de tecnologia, né? Inovadora para rastreamento organizado do câncer cervical com testagem molecular, né? Além de apontamentos na gestão, além de apontamento na integração das informações, formação de profissionais e também autotestagem das mulheres, com a perspectiva de, tudo dando certo, a gente nacionalizar a política e, de fato, fazer uma agenda robusta e ousada de erradicação do câncer de colo de útero no Brasil. Então, esse projeto é uma coisa que está trazendo para cá para o Ministério em diálogo constante com a SAPS, agora a INCA também, e dentro da Secretaria de Atenção à Saúde, em parceria com a OPAS. Outra coisa também que está em curso, o INCA está discutindo, o colega falou sobre câncer coloretal, né, está discutindo, está em elaboração uma diretriz para registramento de câncer de coloretal. Também é uma questão importante, né? E, por fim, tem um grupo de trabalho tripartite que foi instituído, acho, ano passado, mas estava meio parado, que a gente está retomando, né, com o CONAS e CONASEMES, para rever a portaria 1399, que trata das habilitações dos UNACONs e CACONs, tentando melhorar a forma os parâmetros que nos permitem decidir quem vai ser habilitado e quem não vai ser habilitado, com a perspectiva de ser mais assertivo, né, acertar mais nos critérios de habilitação, expandindo a rede que pode se habilitar e receber recurso para a UNACON e CACON, se transformar a UNACON em CACON e ser melhor remunerado, ser um lugar de referência também. Então, tem várias ações, como foi dito, o problema é complexo, são várias frentes, a coordenação está sendo montada e a gente, com certeza, de saída, vai ter que fazer um diálogo intenso com o conjunto dos atores, aprimorar o diagnóstico e fazer um planejamento estratégico para que a gente consiga olhar para o futuro, mas de forma com muita clareza, muita seriedade, muito pé no chão, né? Entendendo que o tema do câncer ele envolve várias frentes que vão desde comunicação social, prevenção, promoção da saúde, campanhas nacionais, né, que envolvem a grande mídia, melhoria da alimentação e, pessoal, tem um outro elemento central, né? As pessoas precisam voltar a comer bem, precisam voltar a comer, precisam voltar a ter o mínimo de dignidade. Isso, por si só, é uma ação de prevenção e promoção de doenças crônicas que a gente está aí a olhos vistos. Eu, que sou médico de família, eu assisti as pessoas pararem de ter fome e eu assisti as pessoas voltarem a procurar a unidade de saúde da família por fome. Então, a gente está num momento
que é divisor de águas no país. E a gente está apontando para um caminho que diz respeito à organização do sistema de saúde, mas também à dignidade humana, à cidadania e ao melhor acesso a bens, à saúde, à dignidade, a emprego, à renda, etc. Né? Então, eu acho que é isso. Contem conosco, estamos abertos ao diálogo. Né? Esses momentos aqui são de fundamental importância e contem conosco. Um abraço.